Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em Engenharia e hoje faremos a revisão normativa da norma regulamentadora NR18, Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, da Portaria 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. E esse é o grande detalhe inicial aí da nossa aula. O que aconteceu? Que no dia 2 de fevereiro de 2021 foi publicado pela Portaria 1295 que algumas normas teriam seu prazo de vigência prorrogado, entre elas a NR18. Então, olha, lá no artigo 1º, prorroga para o dia 2 de agosto de 2021 o início da vigência da NR18. Então, a nota é que estaremos revisando uma norma que entrará em vigência só no dia 2 de agosto de 2021. Porém, as grandes indústrias e empresas já estão implantando as suas edições, as suas modificações, e não diferente de todas as outras NRs, a gente já começa com o primeiro item, que é o objetivo, que diz o seguinte: essa norma regulamentadora tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, até que bem semelhante ao objetivo das outras NRs, né? O que muda é o finalzinho, direcionado aí à indústria. Então, meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Campo de aplicação é o segundo item. Essa norma se aplica às atividades da indústria da construção constantes da seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Mas o que é essa seção F do CNAE? Eu trouxe para vocês o print do material que eu tive acesso. Vou estar deixando o link dele na apostila. Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE e a seção F, que diz respeito justamente à construção. Essa seção compreende as atividades de preparação do terreno, obras de edificações de engenharia civil, instalações de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do imóvel e obras de acabamento, abrangendo tanto construções novas como grandes reformas, restaurações de imóveis e manutenção corrente. Por aí vai. O terceiro item é o que trata das responsabilidades e diz o seguinte: a organização da obra deve, letra A, vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas preventivas nessa NR, que a gente vai revisar cada uma delas. Letra B, fazer a comunicação prévia de obras em sistemas informatizados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente. Bom, e aí o quarto item dessa norma é voltado para o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, mas antes, o que é esse PGR? Como o próprio nome já sugere, é um programa que é adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar os riscos que existem no local das atividades de trabalho, seja risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes, para então, a partir desse conceito, a partir dessas possibilidades, dessa análise, tomar aí as atitudes em relação ao que pode acontecer, ao que possa servir como um tipo de ameaça. Então, no primeiro tópico aí, a norma diz o seguinte:
São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção, justamente o que a gente acabou de explicar. O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Ressalvo, em canteiros de obras com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização, desde que atendendo, a essas condições de altura e de quantidade de trabalhadores. O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR 1, que é a norma regulamentadora geral, deve conter os seguintes documentos: projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 dessa norma, que é o que a gente vai estudar, que é o próximo, elaborado por profissional legalmente habilitado. Letra B, projeto elétrico nas instalações temporárias, elaborado por profissional também legalmente habilitado. Projetos dos sistemas de proteção coletiva, projeto do sistema de proteção individual contra quedas e a relação dos equipamentos de proteção individual e suas respectivas especificações técnicas de acordo com os riscos ocupacionais existentes. O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. As empresas contratadas elas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. As frentes de trabalho elas devem ser consideradas na elaboração e na implementação do PGR. São facultadas as empresas construtoras que estejam regularmente registradas no sistema CONFEA-CREA. Para quem não sabe, toda empresa relacionada à atividade de engenharia civil ela deve estar regulamentada no Conselho, que é o CONFEA-CREA. Então, continuando sob responsabilidade profissional legalmente habilitado, também tem que ter um representante técnico, em segurança do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes: a adoção de soluções alternativas às medidas de proteção coletiva previstas nessa NR, a adoção de técnicas de trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que, letra A, propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Letra B, objetive a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E letra C, garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável. Esse é o sexto item, Então aqui a primeira ressalva, 6.1, as tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem constar, letra A, os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estarão expostos, a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas, a identificação e a indicação dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, a serem utilizados, a descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos equipamentos de proteção coletiva, EPC, e aos equipamentos de proteção individual, EPI,
conforme as etapas das tarefas a serem realizadas. E, por fim, a letra E, a descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Bom, o slide anterior era a primeira ressalva do item 6, né? Agora aqui é a segunda e a terceira, então os itens 6.2 e 6.3, respectivamente. As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem ser iniciadas com autorização especial, precedida de análise de risco e permissão de trabalho, que contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa. A documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, do canteiro de obras, devendo estar disponível no local de trabalho e acompanhada das respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e procedimentos de trabalho. Então, agora pulando para o próximo tópico da INR, que diz respeito às áreas de vivência. O primeiro item aí desse tópico diz o seguinte: as áreas de vivência elas devem ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contemplando as seguintes instalações: sanitária, vestiário, local para refeição e alojamento, quando houver, óbvio, o trabalhador alojado. As instalações da área de vivência elas devem atender o que for cabível ao disposto na NR 24, que diz respeito às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo e mictório na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores, ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada 10 trabalhadores ou fração. Então, se o seu canteiro de obras tem 20 trabalhadores, por exemplo, a instalação sanitária ela deve conter pelo menos um mictório e 2 chuveiros. Se ela tiver 40 trabalhadores, 2 mictórios, 4 chuveiros e assim por diante. É obrigatório, quando o caso exigir, a instalação de alojamento no canteiro de obras ou fora deles, contemplando as seguintes instalações. Então, quando for o caso, quando precisar de instalações de alojamento, letra A, cozinha, quando houver preparo de refeições, óbvio. Letra B, local para refeição, instalação sanitária, lavadeira, dotada de meios adequados para higienização e passagem das roupas. E por fim, a letra E, área de lazer para recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. Então, item 5 deve ser de no máximo 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. Então, isso aí às vezes faz com que seja necessário a implementação das instalações sanitárias, né, de banheiros, em vários pontos da obra. Claro que dependendo do porte da construção. Item 6 é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores do Olá, canteiro peço de obra. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para os trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de uma unidade para cada grupo de 25 pessoas, 25 trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos. Então, agora, em relação ao número de bebedouros, se a sua obra tem 50 trabalhadores, essa obra deve ter pelo menos 2 bebedouros. Se tem 100 trabalhadores, 4, e assim por diante. Então, a primeira ressalva em relação ao sexto item, o 6.1, o fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. É bem parecido aí com o que foi colocado no quinto item, só que agora em relação ao bebedouro e com essa possibilidade aí, 15 metros no plano vertical. Como assim? Às vezes o trabalhador está executando uma atividade, de repente a construção de um edifício, e um pavimento, e esse item ele limita justamente a distância em metros no plano vertical que esse trabalhador ele deve estar de um bebedouro. Ou seja, se um trabalhador está exercendo alguma atividade, por exemplo, no sexto andar de um edifício, 15 metros para cima ou para baixo, obedecendo ao item 6.1 da NR 18, deve ter um bebedor à disposição. 6.2, segunda ressalva, na impossibilidade de instalação de bebedouro ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir nos postos de trabalho suprimentos de água potável filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis herméticos. Então, é o que geralmente acontece. Não dá para ficar instalando bebedouros 15 em 15 metros, daria mais ou menos de 4 em 4 pavimentos. Então, para ficar mais viável, esse suprimento de água, desde que seja potável, filtrada e fresca, ele pode acontecer, ele pode ser fornecido em recipientes portáteis herméticos, que são aquelas garrafas térmicas, recipientes térmicos. Bom, o sétimo item diz o seguinte: nas frentes de trabalho devem ser disponibilizados instalação sanitária composta de bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo e lavatório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, podendo ser utilizado banheiro com tratamento químico, dotado de mecanismo de descarga ou de isolamento dos dejetos, com respiro e ventilação, de material para lavagem e enxugo das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas e garantindo a higienização diária dos módulos. E letra B, local para a refeição dos trabalhadores, observando as condições mínimas de conforto e higiene,
e com a devida proteção contra as intempéries, que são chuva, um vento muito forte, um sol muito forte, enfim. E esse sétimo, né, e último item da área de vivência da NR, ele traz um subitem, né, uma ressalva, e diz o seguinte: o atendimento ao disposto neste item poderá ocorrer mediante convênio formal com estabelecimentos nas proximidades do local de trabalho, desde que preservadas a segurança, higiene e conforto, e garantido o transporte de todos os trabalhadores até o referido local, quando o caso exigir. Então, agora o sexto item, né, dessa NR, que vai ser o último item estudado nesse vídeo, né, diz o seguinte: a execução das instalações elétricas temporárias e definitivas deve atender ao disposto, obviamente, né, na NR10, que é uma NR específica, né, para instalações e serviços em eletricidade. Então, além de atender a NR18, quando se tratar de instalações elétricas na indústria da construção, devemos também atender a NR10. Segundo item, as instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Os serviços e instalações elétricas devem ser realizados por trabalhadores autorizados conforme a NR10. É proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores não autorizados em instalações e equipamentos elétricos. Os condutores elétricos devem, letra A, ser dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais. Letra B, estar protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolação, isso é muito importante. Possuir a isolação em conformidade com a norma técnica nacional vigente. E também possuir a isolação dupla ou reforçada, né, quando destinados à alimentação de máquinas e equipamentos elétricos móveis ou portáteis. As conexões, emendas e derivações dos condutores elétricos devem possuir resistência mecânica, condutividade e isolação compatível com as condições de utilização. As instalações elétricas, elas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas com emissão dos respectivos laudos pelo profissional, né, em conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e com as normas técnicas nacionais vigentes. As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha da isolação, devem estar conectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção. É obrigatório a utilização do dispositivo diferencial residencial DE como medida de segurança adicional nas instalações elétricas, nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes. E o que é esse DE, que é o diferencial residual? Ele é um dispositivo mesmo, né, de segurança utilizado na instalação elétrica, e a função dele é detectar pequenas fugas de correntes em circuitos elétricos, né, pré-definidos, por exemplo, chuveiro, ar-condicionado, enfim, acionando aí o deslocamento imediato da alimentação e evitando que ocorra acidentes. Então, basicamente, ele fica ali no disjuntor, né? Quando ele detecta essa fuga, geralmente essa fuga ocorre por um choque, né, por exemplo, ele desliga automaticamente esse disjuntor, cortando aí, a energização desse circuito. Agora, referente aos quadros
de distribuição das instalações elétricas, eles devem ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem. Então, se a instalação elétrica for constituída por vários circuitos elétricos, o quadro de distribuição vai ser maior, e se for pouco circuito elétrico, vai ser menor. Letra B, ser constituídos de materiais resistentes ao calor gerados pelos componentes das instalações. Ter as partes vivas, inacessíveis e protegidas aos trabalhadores não autorizados. Parte viva aqui, pessoal, são, por exemplo, os fios que vão ali por trás dos disjuntores, que são as partes ali que só podem ser manuseadas pelo profissional eletricista, né? Então, ter o acesso desobstruído, ser instalados com espaço suficiente para a realização de serviços e operação, estar identificados e sinalizados contra o risco elétrico, estar em conformidade com a classe de proteção requerida e, por fim, ter os seus circuitos identificados. Isso aí é muito importante, né? Quem já não passou por isso? De repente você precisa desligar um circuito da sua casa, abre o seu quadro de distribuição, por exemplo, quando vai trocar um chuveiro, quando vai trocar uma lâmpada, né? E aí você tem que ficar testando, porque simplesmente não colocaram a identificação dos circuitos. Geralmente são adesivos, né? Com o desenho do chuveiro, adesivo com o desenho de tomadas, enfim. Continuando, é vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição. E os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam, ser identificados e possuir condições para a instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de ligação. Em todos os ramais, os circuitos destinados à ligação de equipamentos elétricos devem ser instalados dispositivos de seccionamento independentes que possam ser acionados com facilidade e segurança. As máquinas e os equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis, eles devem ser conectados à rede de alimentação elétrica por intermédio de conjunto de plug e tomada em conformidade com as normas técnicas nacional vigentes. Os circuitos energizados em alta tensão e em extra baixa tensão, eles devem ser instalados separadamente dos circuitos energizados em baixa tensão, respeitadas as definições de projeto. As áreas de transformadores e salas de controle e comando, elas devem ser separadas por barreiras físicas, sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas. As áreas onde ocorram intervenções em instalações elétricas energizadas devem ser isoladas e sinalizadas e, se necessário, possuir controle de acesso de modo a evitar a entrada e a permanência no local de pessoas que não são autorizadas. Os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de proteção contra descargas atmosféricas, projetada, construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes. Para quem não sabe o que é esse SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, esses sistemas eles servem de proteção, por exemplo, prédios, antenas, instalações industriais, geralmente coisas mais altas, né? Que geralmente acabam atraindo essas descargas atmosféricas que são os raios. Então esse sistema ele constitui basicamente em compostos, e dispositivos que são instalados nos pontos mais altos das instalações e estruturas
e elas proporcionam um caminho para a Terra, oferecendo a menor resistência elétrica possível, é claro. Então, através de condutores específicos, para dessa forma aí oferecer um caminho para a corrente criada pela descarga atmosférica fluir em direção à Terra sem danificar equipamento, estrutura e protegendo as instalações também dentro daquela edificação. Então, a grosso modo, né, resumindo, com a função de absorver essa descarga elétrica, né, pegar esse raio e levar ele para a Terra, impedindo aí que ele danifique as instalações ou mesmo cause acidentes. O comprimento do dispositivo nesse subitem é dispensado nas situações previstas em normas técnicas nacionais, vigentes mediante laudo emitido por profissional legalmente habilitado. O trabalho em proximidades de redes elétricas energizadas, internas ou externas ao canteiro de obras, só é permitido quando protegido contra o choque elétrico e o arco elétrico. E, por fim, nas atividades de montagem metálica, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem. Bom, encerraremos aqui o nosso primeiro vídeo, né, e a partir da próxima aula, revisaremos a NR18, né, a começar pelo item 7, etapas de obras. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!